paz do Senhor, povo de Deus, me chamo Danilo Melo e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. Que Deus te dê uma ótima segunda-feira, que a sua segunda-feira venha a ser abençoada debaixo da potente mão de Deus, que Deus te dê uma semana maravilhosa de trabalho, uma semana maravilhosa de saúde, que Deus proteja a tua casa, a tua família, os teus filhos, que Deus também te dê uma ótima semana de aula, uma ótima semana de estudos, que esta semana venha a ser abençoada perante a glória e perante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele assim esteja a cada dia te dando motivos para se alegrar, te dando motivos para descansar na potente mão dEle, porque Ele é nosso guarda, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. A palavra de hoje que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com ele no templo, pulando e louvando a Deus. Essa palavra ela nos é muito conhecida, ela me é muito interessante, porque ela vem retratar um dos primeiros milagres após a subida de Cristo ao céu, vem nos mostrar ali a trajetória, o início da trajetória dos discípulos, o início da trajetória dos profetas, e também venho estudando ela há algum tempo, em um curso que eu estou fazendo. E o que me chama muita atenção, o que me foi ensinado e eu percebi que me chama muito atenção hoje no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso povoado, na nossa família, é que a gente quer entregar aquilo que as pessoas esperam da gente, não aquilo que a gente tem. Vocês estão entendendo? E a pergunta-chave de hoje é: você tem entregado aquilo que tem, ou você tem buscado entregar aquilo que as pessoas esperam de você? Porque quando você entrega o que você tem, você entrega com perfeição. Mas quando você entrega aquilo que as pessoas esperam de você, você entrega aquilo que você não tem, ou seja, você entrega aquilo com imperfeição. E hoje, no mundo em que nós vivemos, na atualidade que nós vivemos, quando uma pessoa vê alguém, por exemplo, quando a pessoa vê pastores conhecidos como Eliseu, como Camila Barros, como Gabriela Lopes, cantores como Gabriela Rocha, Valesca Maíssa, Estela Laura, a gente acha que eles têm uma vida de santidade tremenda. A gente acha que eles são santos, que eles não pecam, que eles não perecem, que eles não se entristecem. E aí a gente acaba exigindo deles uma santidade maior, a gente acaba exigindo deles algo maior do que eles podem entregar. Vocês estão entendendo? Hoje, no nosso dia a dia, quando o pastor sobe no púlpito para pregar, a gente exige dele uma santidade muito além do que ele pode ter. Só que hoje eu não estou aqui para falar sobre a sua exigência, eu estou aqui para falar sobre a sua entrega. Você tem entregado a Deus aquilo que tem, e você tem entregado a Deus aquilo que as pessoas esperam que você entregue. Porque às vezes a gente sobe no altar com o intuito de agradar não a Deus, mas agradar ao homem. De entregar não aquilo que Deus nos mandou, mas aquilo que o homem deseja que a gente entregue. E isso é muito interessante, isso é muito complicado, isso é muito perigoso, porque às vezes a gente acaba destruindo ministérios, às vezes a gente acaba complicando vidas de pessoas. Muitas das vezes a pregação que você iria pregar por intermédio do Espírito Santo, pela vontade de Deus,
Era para edificar um ministério, edificar uma igreja, edificar uma família, e você não pregou. Por quê? Porque não queria alimentar as expectativas, não queria alimentar o que Deus tinha te entregado, mas queria alimentar as expectativas criadas em cima de você. Não queira subir no altar, não queira andar, não queira fazer o que for para suprir as expectativas dos outros, mas sim para fazer o ide à vontade de Deus. Quantas pessoas falam, faça isso, faça aquilo no canal, né? Às vezes dão ideias que são boas, mas não condizem. Às vezes eu tenho ideias que não condizem com aquilo para qual Deus me chamou, com aquilo para qual eu me designei a trabalhar, com a qual eu disse, Senhor, vou me esforçar. Quantas vezes eu já quis mudar algumas coisas que não deveriam ser mudadas, que não devem ser mudadas, para alegrar o ego humano, para aumentar a expectativa humana, para alegrar a expectativa humana, sendo que na verdade eu tenho que trabalhar para Deus. Eu trabalho sim por uma alma que está perdida, eu trabalho sim por uma alma que está se fortalecendo, eu trabalho sim por uma alma que está sofrendo, angustiada, mas eu trabalho para Deus. Eu trabalho por você, mas para Deus. E o que Deus me ordena que eu faça, eu faço. Então, a partir de hoje, que a partir desse momento, nós não atentamos e não podemos observar as expectativas que estão criando em cima de nós. Podemos até observar, tentar e ver, mas não alimentá-las. Por que você está falando isso? Se o versículo, Danilo, foi lá em Atos 3, porque quando Pedro olhou para aquele coxo de nascença e disse, olhe para nós, o coxo olhou para ele esperando receber alguma coisa. Ou seja, o coxo naquele exato momento criou uma expectativa em cima de João e de Pedro, mas não com referente a milagre, não com referente à saúde, mas com referência a dinheiro, com referência a prata e ouro. Vocês estão percebendo? Só que Pedro, naquele exato momento, reconheceu que ele não tinha nem prata e não tinha ouro, e que ele não ia atender aquela expectativa, e que ele nem desejava atender aquela expectativa, mas aquilo que ele tinha, ele ia dar. Então hoje, se você tem louvor, não queira dar palavra para atender as expectativas de ninguém. Se você tem palavra, não queira dar louvor para atender as expectativas de ninguém. Se a palavra vai ser de repreensão, não queira dar a palavra de milagre, de cura, para alimentar as expectativas de alguém em cima de você. Faça o que Deus te manda e entregue aquilo que você tem. A sabedoria que você tem entregue, não queira demonstrar que você tem além. Se você tem uma palavra de cura, dê uma palavra de cura, não queira dar prata e ouro, não queira alimentar as expectativas de ninguém em cima de você, porque você há de destruir coisas valiosas por meio disso. Se Pedro fosse querer alimentar, e você observe, não é só você, mas as pessoas que esperam de você também perdem coisas grandiosas por criarem expectativas erradas em cima da sua vida. Observe que o coxo de nascença olhou para Pedro e João e criou a expectativa de receber deles alguma coisa, que na minha interpretação seria dinheiro, bem material. E ao criar essa expectativa, se João e Pedro fossem alimentar a expectativa, automaticamente quem estava esperando ia perder a cura, ia perder o milagre, que era muito maior do que a prata do que o ouro. Por quê? Porque através da cura e através do milagre eu vou te dar saúde, você vai se levantar, você vai ficar de pé, para você ir buscar aquilo que você anda pedindo, para que você não dependa das pessoas, mas que você dependa do seu trabalho. Então, pare de querer alimentar a expectativa das pessoas. Ah, mas é meu pai, não alimenta. Ah, mas é meu pastor, não alimenta.
Ah, mas a minha pastora não alimenta. Ah, mas a igreja não alimenta. Faça aquilo que você tem, entregue aquilo que você tem. Se submeta a entregar aquilo que você tem. Se comprometa a entregar aquilo que você tem e não além daquilo que você tem, para alimentar as expectativas das outras pessoas. Porque Deus tem coisa grandiosa para fazer na tua vida. Deus tem coisa grandiosa para fazer no teu ministério, na tua família, mas Ele só vai fazer depois que você parar de querer alimentar as expectativas de fulano, de cicrano, de beltrano. Comece a querer alimentar as expectativas de Deus. Comece a querer fazer o ID de Deus e aquilo que Deus mandou você fazer, não além. Só porque fulano, cicrano ou beltrano espera que você faça além. E essa é a palavra de hoje. E uma coisa que eu quero te dizer é que quando você se torna referência, automaticamente você se torna refém das expectativas. Por que você está falando isso? Foi uma frase que eu ouvi no meu curso e repasso para vocês. Saiba que a partir do momento que você começar a subir num púlpito, que você começar a fazer a vontade de Deus, as pessoas vão esperar de você além do que você pode entregar. Mas lembre, firme na palavra, firme nas promessas e não entregue além daquilo que Deus te manda, além daquilo que Deus te deu. Queira multiplicar o talento, mas não queira mostrar um talento multiplicado sem estar multiplicado. Fique na paz, que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe tua família. Não se torne refém das expectativas, mas faça aquilo que você tem, entregue aquilo que você tem. Não passe além, não ultrapasse dos limites. Não se cobre demais porque fulano ou ciclano espera demais de você, mas entregue aquilo que você tem, né? Fique na paz, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vídeos segunda a sexta, às 6 horas da manhã aqui no canal Nossa Morada. E até logo, até quarta-feira, né? Estamos aí na reta final dos frutos do Espírito. O próximo fruto é fidelidade. E caso minha memória não falhe, só teremos mais 2. Fique na paz.